2023 vai terminar, a gente vai olhar para trás e falar, caraca, essas foram as 3 ações que mais renderam no ano. Ou seja, teremos boas ações para comprar, teremos também péssimas ações para colocar o nosso dinheiro. Será que existe alguma forma de a gente descobrir quais são essas ações que mais vão render? Será que é impossível isso acontecer? Enfim, hoje vou te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre como melhorar o seu processo para que você possa estudar melhor, menos opções, né? Quase que você tirar frutas podres para sobrarem menos opções, você se aprofundar e quem sabe aumentar suas chances de tomar uma decisão acertada para o longo prazo. Então hoje vamos falar sobre quem sabe as melhores ações da Bolsa de 2023. Está comigo, Kaique? Tô com você, tô precisando. Tá precisando? Tô precisando. Eu também estou precisando, Kaique. Então vamos para o nosso vídeo e como já é de praxe, não deixa de curtir e se inscrever, não é mesmo? Curta e se inscreva, isso é muito importante, clica no botão aqui embaixo, tá? Vamos lá! Antes de começar tem um recado, Kaique. Você sabe o que tem agora nessa sexta-feira? Maior desconto da história? A maior Black Friday da história da Finclass. Olha só que interessante. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo. É uma plataforma com professores incríveis, com um cenário incrível, com aulas incríveis. São mais de 500 aulas, né? Temos aqui professores como Howard Marks, temos eu como professor, a gente tem o Yuval Harari, a gente tem o Bruno Perini, tem o Breno Perrucho, tem a Natália Arcuri, Morgan Housel, você tem o Guilherme Benchimol, você tem um monte de gente legal lá dentro e muitos outros professores também para entrarem, tá? E nessa Black Friday, junto de você poder pagar um preço muito abaixo do mercado na Black Friday da Finclass, você vai ganhar vários benefícios, tá? Então a Black Friday vai fazer você pagar, ao invés de R$ 49,90 por mês, que é o preço da Finclass hoje, que já é extremamente baixo, tá? E ano que vem vai para 59, você pode pagar R$ 24,90 só nessa Black Friday. E só os bônus que você vai receber valem mais de R$ 3.800. Já foram vendidos separadamente, você vai recebê-los agora. E uma notícia importante é que junto desses bônus, um deles é o acesso a um mês de todos os relatórios da Speech. E você vai passar um mês com todos esses relatórios e você vai escolher o que você mais gostou para você ficar com esse relatório ao longo do ano inteiro. Eu estava puxando aqui os resultados das principais carteiras recomendadas da Speech, né? E olha que interessante. Em ações, a gente tem o mercado de ações, né? Desde janeiro de 2020, quando começou a recomendação do mercado de ações aqui na Speech, e o rendimento da bolsa foi de menos 1,98%, enquanto a carteira recomendada da Speech rendeu 8,36%. O índice Small Caps, né, Small 11, rendeu 6,6% desde maio de 2020 e a carteira da Speech rendeu 62,34%. O mercado imobiliário, Real Estate, desde junho de 2021, ele valorizou 2,37%. A carteira recomendada pela Speech subiu 7,32%. No mercado de renda fixa, desde fevereiro de 2020, a carteira recomendada da Speech rendeu 109,38%. Ou seja, se você quiser uma análise profissional, você vai recebê-la como bônus só ao assinar a Finclass na Black Friday, tá bom? Então aproveita essa promoção. Como faz para se inscrever, Kaique? Link na descrição e QR Code na tela. Link na descrição, QR Code na tela. E agora vamos para o nosso vídeo. E já para deixar claro, tá? Isso aqui não é uma recomendação, né? Eu vou te mostrar ao longo do vídeo e você vai entender que de fato não é, mas eu vou te ajudar a pensar um pouquinho, tá bom? Então vamos nessa. Ó, tem um site que é o fundamentos.com.br. Peraí. Tá gravando, Kaique. Mostra a cabeça. Cara, vocês viram o cabelo do Kaique? Bicho, inadmissível isso, né? Você vai voltar, você vai mostrar de novo esse cabelo. Cara, olha o que, que ele Ótimo. fez, cara. Olha só. O que tá ótimo pra quem, Não Kaique? faça, dói muito. Por que dói pintar o cabelo, Kaique? Você passa Dói. uma tinta aí no seu cabelo, Deixa no comentário cara. se não dói. Entramos no site e aí você vem aqui em empresa. Olha que sacada. Aí se você não filtra nada aqui, você vai clicar em buscar, ok? Aí você vai buscar e você vai copiar tudo. Aí você vai pegar, ó, desce tudo aqui, arrasta daqui de baixo. Ó, então presta atenção nessa dica aqui, galera. Ó, vocês pegam aqui de baixo, clica, arrasta, copia. Aí você vem aqui no Excel. Ó, a gente vem aqui, ó, cola. Olha que interessantíssimo. Primos, a gente acabou de colar os dados de 465 companhias. Algumas estão duplicadas, né? Porque você tem, por exemplo, Petro 3 e Petro 4. Mas a gente tem 465 linhas.
tá bom? Então a gente basicamente baixou muitos, né, não todos, mas muitos dados das ações negociadas em bolsa. Então quando eu tenho todos os dados, eu posso começar a fazer alguns filtros e posso tirar algumas maçãs podres. Por exemplo, não necessariamente um negócio que está endividado, tá, é um negócio ruim. Mas se eu parto da filosofia ou do princípio de que um negócio que está muito endividado pode ter muitos riscos, eu falo, não quero investir em um negócio como esse, então eu tiro isso daqui. Então eu tirei todos os negócios que estão muito endividados. Aí eu quero tirar, por exemplo, os negócios que não têm caixa. Eu posso tirar os negócios que não têm caixa. Eu quero tirar os negócios que não estão crescendo nos últimos 5 anos. Eu só quero negócios que estejam crescendo. Eu vou tirá-los. Então, obviamente, se você fosse fazer uma análise profissional, você não iria simplesmente fazê-la apenas dessa forma. Mas, para investidores do dia a dia, o que você quer é não necessariamente escolher o melhor investimento do planeta. Você só quer pelo menos excluir os que são ruins. Porque se você ficar ali entre os melhores, pô, já tá legal para você. Porque o que vai te enriquecer é o trabalho, o investimento vai multiplicar o seu trabalho. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho os dados. Primeiro passo de tudo, embelezar essa planilha. Vamos lá, né? Primeiro de tudo, embelezar essa planilha, que o negócio tá muito feio. Eu não consigo lidar com uma planilha feia desse jeito. Deixa o negritinho aqui. Olha só como já ficou melhor, hein? Aí eu pego aqui, já dou uma formatadinha diferenciada. Pronto. Ó, já ficou bem melhor, hein? O que eu vou fazer agora? Eu tenho, por exemplo, a cotação de Hapvida. Cara, eu não preciso saber a cotação de Hapvida aqui, eu não quero olhar para ele, não precisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa cotação, né? Então, excluir. O que eu vou fazer? Eu vou começar a excluir alguns indicadores. Eu vou excluir o Price Sales Ratio, tá? Não é uma coisa que eu vou usar como filtro. Preço sobre ativo, preço sobre capital giro, preço sobre EBITDA, preço sobre ativo circulante, eu vou tirar. Eu vou tirar aqui o EV/EBITDA, vou olhar só para o EV/EBIT, margem EBIT, margem líquida, liquidez corrente, eu vou tirar. Liquidez eu vou deixar, patrimônio líquido eu vou tirar. Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu já dei uma limpada, então eu tenho 465 empresas, né, um pouquinho menos do que isso, e tenho vários indicadores. O que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente que não dá para eu olhar para ROIC e ROI ao mesmo tempo para todas as companhias. Por quê? Porque um banco, ele não vai ter o ROIC, né? Se eu filtrar aqui, ó, criei o filtro. Então vamos lá, filtrar por ordem alfabética aqui, ó. Então olha só, primeira coisa, o que eu faço aqui, ó? Eu vou clicar aqui, congelei linha superior, então eu posso rodar para baixo e os indicadores continuam lá. Então olha só, primeiro de tudo, se eu chegar aqui, por exemplo, no I de Itaú, olha o que vai aparecer em ROIC, vai estar zerado. Se eu olhar para Bradesco, né, o B de Bradesco, olha aqui, ó. Você também vai ter um ROIC zerado. Então os bancos, eles geralmente vão ter o ROIC zerado, não é uma métrica aplicável para os bancos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar duas planilhas e a gente vai olhar para isso sob duas óticas. Uma ótica incluindo bancos e uma ótica sem bancos. Então primeiro de tudo aqui, eu vou fazer assim, ó, com ROIC, aí eu vou criar uma cópia disso daqui, criar uma cópia, mover para o final, criar uma cópia, eu vou escrever sem ROIC. Tá bom? Então aqui, ó, sem ROIC, eu vou então excluir ROIC. Então, beleza. Vamos aqui fazer os nossos filtros. Então imagine o seguinte, eu tenho PL, P sobre VP, Dividend Yield, EV/EBIT, ROIC, ROI, liquidez, dívida sobre patrimônio e crescimento nos últimos 5 anos. Então eu tenho 9 indicadores. O que eu vou fazer? Isso aqui não vai te garantir um ótimo investimento, mas você pode usar para você modelar do seu gosto. Então o que eu fiz até agora? Te ensinei a baixar os dados. E agora você pode fazer o que você quiser com eles, tá? O que você pode fazer? Por exemplo, o PL ele é o preço sobre lucro. Se ele é o preço sobre lucro, significa que se o lucro for negativo, a empresa teve um prejuízo. Se a empresa teve um prejuízo, o PL vai ser negativo, já que o preço não pode ser negativo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um filtro. Aplicar automaticamente, eu vou filtrar. Eu quero um PL maior do que 0. E para tirar algumas anomalias, vou colocar um PL maior do que 5. Porém, eu também quero um PL menor do que 20, né? Não quero nada muito discrepante. Então eu vou tirar aqui todas as empresas que não se enquadram nisso. De 465 linhas, agora eu tenho 214 linhas. Olha que legal. Excluí basicamente metade dessas linhas que tem um lucro negativo, ou seja, que tem um prejuízo. Não quero empresa que tem prejuízo, por exemplo. P sobre VP. O que seria P sobre VP? O P sobre VP seria eu pegar o preço que a empresa está sendo negociada sobre o valor patrimonial dela. Quanto menor
a relação do preço dela sobre o patrimônio que ela tem, mais barata é a empresa. Então imagina assim, né? A empresa está sendo negociada a R$1 milhão e ela tem só de cadeira R$2 milhões. Poxa, a empresa tem de cadeira mais do que ela vale na bolsa hoje. Ou seja, vale a pena eu comprar essa empresa porque se eu quiser, até se eu vender as cadeiras, tenho lucro, né? Então quanto menor o P sobre VP, melhor. E eu vou fazer o quê? Vou fazer um filtro. Eu quero um P sobre VP menor do que 3. Então, fiz aqui o filtro de P sobre VP, olha que interessante, já tiramos mais algumas empresas aqui. Acabamos tirando, obviamente, aquelas que têm um P sobre VP muito alto, muitas vezes empresas de tecnologia têm, então acaba excluindo do filtro esse tipo de coisa. Dividend Yield. Dividend Yield é basicamente o percentual que você vai receber de dividendo, ou melhor, né, o percentual que você recebeu nos últimos 12 meses sobre o preço da ação hoje. Então, eu quero um dividend yield alto, né? Eu quero ele pelo menos maior do que 5%. Por outro lado, também não adianta ter um dividend yield muito alto, porque pode significar alguma cagada. Então, maior do que 16% já é loucura, né? Então, o que a gente descobre? Cara, chegamos em 65 oportunidades apenas. Olha como vai filtrando, vão sobrando poucas opções. Ó. Então você que trabalha e tem pouco tempo para olhar para sua carteira, cara, você quer o mínimo de opções possível. Então você vai usando filtros quantitativos, tá? Então, olha só. Por que a gente exclui algumas anomalias? Petrobras aqui, ó, olha quanto está o dividend yield, 85,7%. Não dá para eu achar que isso aqui vai acontecer novamente. Seria uma loucura, né? Não é que não possa acontecer, mas é improvável. Então, você exclui algumas anomalias, senão você vai comprar ações de Petrobras falando, nossa, eu vou ganhar 85% de dividendo, que incrível. Não necessariamente, né? Agora eu vou olhar para o EV/EBIT. Então, imagine o seguinte, EV é o Enterprise Value, é o valor da companhia somado-se à sua dívida. Ok? E aí eu vou olhar para o EBIT da companhia. Então imagina que eu tenho quanto a empresa vale, eu tenho o EBIT dela, né? O EBIT seria o Earnings Before Interest and Taxes. Então, se eu tenho o valor da companhia, por exemplo, a companhia vale 1 milhão, e ela tem um EBIT de 300 mil, eu vou ter aqui um EV/EBIT de mais ou menos 3 vezes. Se o EBIT da empresa aumentou, vamos supor que o EBIT agora seja em 500 mil. Agora o EV/EBIT vai ser 2. Então, quanto menor, melhor. Significa que a empresa está mais barata, entre aspas, né? Ou pelo menos é o que aconteceu. Significa que se ela mantivesse esse EBIT, eu demoraria X anos para receber, né? Para gerar, né? De caixa, basicamente, quanto ela vale. Então, quanto menor, melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um filtro. Vou colocar aqui, pelo menos, ó, menor que 10. Menor que 10. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu estou olhando para ROIC. Qual que é a diferença de ROIC e ROI? É a remuneração do acionista, ou seja, é o lucro líquido que a companhia gera em cima do capital do acionista, do equity. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. Então isso daqui contabiliza não só o capital do acionista, como também o capital do empréstimo. Então eu pego um dinheiro emprestado, né, e eu invisto. Eu tenho um retorno em cima disso. Então eu vou montar lojas próprias. Vou pegar um capital emprestado para investir aqui, eu vou ter um retorno sobre isso. Quanto maior o meu retorno, melhor. Então, o que eu quero olhar aqui? Eu quero um retorno alto. Quanto maior o ROIC, melhor. Como hoje a taxa de juros está aí na casa de quase 14%, eu vou filtrar que eu quero só ROICs maiores do que 14%. Não quero nada menor que 14%. E aí é o seguinte, eu não vou nem fazer filtro de ROI, né? Já temos poucas opções aqui. O que eu vou fazer? Ó? Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Pensa aqui, o que é a dívida bruta? É tudo que eu devo. Se eu devo R$1 milhão e eu tenho 500 mil reais no banco, no caixa, a minha dívida bruta é 1 milhão. A minha dívida líquida seria 1 milhão menos o que eu tenho no caixa, então seria 500 mil. Então a dívida bruta é só o que eu devo. Então a dívida bruta sobre patrimônio líquido é o seguinte, é tudo que eu devo sobre tudo que eu tenho de ativo menos tudo que eu devo. Então, imagina que eu devo R$1 milhão. Aí eu tenho um carro que custa 500 mil reais. Só que eu tenho uma dívida nesse carro de 200 mil reais. Então, eu tenho uma dívida no total de 1 milhão. Só que o meu patrimônio líquido é 500 mil menos 200 mil. Então, eu tenho 1 milhão sobre 300 mil. Quanto que é então essa relação? A minha relação é de 3 vezes. Se a minha dívida bruta diminuir, se eu tiver 500 mil sobre o 500 mil menos 200 mil, eu terei 500 mil sobre 300 mil.
Então essa relação vai ser de 1,6 vezes. Então quanto menor esse número, mais saudável está a empresa, entende? Então, quando eu olho para isso daqui, eu vou dizer o seguinte, cara, eu não quero uma dívida bruta sobre patrimônio líquido superior 3 vezes. Então, eu quero algo que seja menor que 3. Então aqui eu excluo que está com indicadores não tão interessantes. Crescimento dos últimos 5 anos. Olha, eu quero empresas que tenham crescido pelo menos mais de 10% ao ano. Então eu vou colocar aqui 10%. Já filtrei mais algumas empresas. Aí, o que eu encontro aqui? Eu encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso olhar para um filtro de liquidez agora, porque, uma empresa que negocia tão pouco quanto Rede 3, talvez não faça sentido eu olhar para ela. A liquidez dela é muito baixa em relação às demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um filtro acima de 10 mil. Tá? Então, eu vou colocar um filtro aqui maior que 10 mil. Então, pronto, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. De 465 eu cheguei em 7 opções. E aí agora a gente cria uma nova coluna aqui, que seria pontuação. Olha que interessante, tá? Então, olha só, aí eu venho aqui, ó, eu vou filtrar PL, quanto menor, melhor, certo? Então, eu vou filtrar por crescente. 1, 2, 3. Então, eu vou aqui, por exemplo, pintar, né? Os 3 melhores PLs. O P sobre VP, quanto menor, melhor. Vou pintar aqui esses 3. O dividend yield, não necessariamente, mas quem gosta de dividendo, né? Quanto maior, melhor. Então vou pintar os 3 que mais pagam dividendo. EV/EBIT, quanto menor, melhor. Mais saudável, né? Então vou pintar essas 3. O ROIC, quanto maior, melhor. Então vou puxar aqui os 3 maiores. O ROI, quanto maior, melhor. Vou pintar esses 3. Liquidez, quanto mais líquido, geralmente melhor, tá? Mais seguro você está. E aí dívida bruta sobre patrimônio, quanto menor, melhor. Vou pintar aqui. E crescimento, quanto maior o seu crescimento, melhor. Então vou pintar aqui também. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma pontuação. SLC é 3, tem 3 pontos no ranking, né? Que são 3 verdinhos. RAPT 4, né? Randon dá 1, 2, 3, 4. Então são 4 aqui. RAPT 3, né? Que seria basicamente a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5. A mesma empresa, basicamente. CSN dá 1, 2, 3. Então serão 3. RANI 3 dá 1, 2, 3, 4. Serão 4. LEV 3 seria 1, 2, 3, 4. E WIZ 1, 2, 3, 4. O que a gente faz agora? A gente filtra tudo e eu diria então que essas empresas seriam aquelas empresas que melhor teriam se saído nesses filtros que a gente fez. RAPT, que seria uma única empresa aqui, né? Eu poderia inclusive excluir isso daqui. Eu teria RANI, LEV 3 e WIZ. Então, o que seria interessante depois disso? Cara, olha que mágico, né? Você pegou todos os dados da bolsa, foi excluindo tudo que não faz sentido e você encontrou algumas opções. Significa que você vai colocar o seu dinheiro aqui? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas significa que podem ser bons candidatos a você se aprofundar um pouco mais. Então, eu venho aqui, ó, RAPT 3. O que é RAPT 3? RAPT 3 é a Randon. Então você vai ver aqui o segmento, né, da empresa, da companhia Randon. E aí você vê o seguinte, ela aqui tem um EBIT, né, teve um EBIT nos últimos 12 meses de 1,3 bilhão, tá? Um EBIT bem considerável. Ela está valendo 2,8 bilhão. Ela está num PL de 5,3. Quando você olha para o crescimento, ela cresceu 28,9% ao ano, tá? Na receita líquida dela. Quando você olha para a margem, margens interessantes. Quando você olha para a dívida líquida, ela tem uma dívida líquida de 2,7, ou seja, ela deve 5 bi, mas ela tem disponibilidades 2,3 bi e ela gerou de caixa, basicamente, né, que é o EBIT, gerou 1,3 bi. Então, quando você olha para isso, você começa a se aprofundar um pouco mais. O ideal seria você ir no site de RI da empresa, né? Por exemplo, Randon RI, entrar aqui para você conhecer mais sobre o negócio, ver se é algo que merece o seu dinheiro. Você vem aqui nos documentos, aí você vem aqui na apresentação institucional mais atualizada. Aqui você tem uma apresentação que toda empresa na bolsa é obrigada a fazer, onde você pode conhecer mais sobre o negócio. Ó, como o negócio é estruturado, time de gestão, quais são as marcas. Você pode conhecer muito mais sobre o negócio, os principais números,
tudo que a gente viu lá de forma consolidada, você vê o crescimento. Aí você quer saber qual foi o resultado do trimestre em si, putz, aí você vai baixar o release de resultado, que é uma outra apresentação focada só no trimestre, um pouco mais técnica, tá? Então, para você não precisar pegar todas as empresas da bolsa, entrar no departamento de relação com o investidor, de todas elas, a gente usa esse tipo de filtro para poder, de acordo com a sua filosofia, se aprofundar em menos empresas e poder ficar um pouco mais seguro de onde você vai investir o seu capital. Agora, você tem perfis diferentes, então você pode às vezes escolher uma empresa que não cresce, mas paga muito dividendo, ou você pode escolher uma empresa que não paga muito dividendo, mas cresce muito, então vai depender muito do seu filtro. E aí eu falei que ia fazer uma sem o ROIC, mas eu não vou fazer porque eu acho que você pegou o que realmente importa, não é? Que tal você fazer isso? Agora que você aprendeu, faça você o filtro e me diz o que você encontrou, quais são as 3 empresas que você encontrou no seu processo de separação de frutas podres, tá? Me conta aí nos comentários e me diz se você gostou desse processo, se fez sentido para você. Lembrando que eu não quero que você compre essas ações, eu só te mostrei o processo de como você poderia fazer para filtrar melhor as suas empresas, mas esse filtro vai depender muito do que você acredita como investidor. Se é um investidor que quer uma empresa que cresce e ainda não distribui lucro, se é um investidor que você quer uma empresa que ela nem cresce muito e nem distribui muito dividendo, mas ela está muito barata, ou seja, ela tem muito dinheiro no caixa, mais do que ela vale na bolsa, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então é isso aí. Não esqueçam da Black Friday da Finclass, deixarei o link aqui na descrição, só nessa sexta-feira, depois já era. Tá bom? Então aproveite, o link está na descrição, se inscreva na Finclass, eu sei que você vai amar a Finclass e você vai poder baixar no seu celular para assistir tudo isso. Pode baixar para assistir offline, baixar para assistir no voo, em algum momento assistir da cama, enfim, é uma plataforma muito bem feita e eu tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? E aliás, o que eu mostrei aqui, né, para vocês brevemente, você vai encontrar cursos inteiros na Finclass com muito mais profundidade, te ajudando a fazer valuation, te ajudando a fazer uma análise, né? Através de múltiplos, com muito mais etapas, te ensinando tudo sobre os indicadores, uma série de outras coisas que vão te ajudar também como investidor. Tem e-book, tem planilha, parece uma biblioteca aquele negócio, tanta planilha, tanto livro que tem, que loucura. Bom, clica no link na descrição, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!